Então, muito que bem. Então, tá bom. Vamos ao toque dos clássicos, né? Vamos tentar caminhar por 2 horas aí. Talvez um pouco menos. Um pouco mais não pode, segundo a Vanessa. Então tem que ser um pouco menos ou no máximo isso. Essa é a obra que a Federal, na verdade, ela tem um objetivo. Sempre trazer os pilares da sociologia na sua prova. Qual é o ponto aqui? O ponto é que quando ela delimita o autor, seja Marx, seja Weber, seja Durkheim, ela acaba restringindo muito a leitura de sociologia. Só que em sociologia, a prova da Federal ela tem textos bastante amplos. Vocês que estudam, se preparam, sabem que não dá muito tempo de ficar lendo tudo aquilo que eles passam. Por isso que vocês recorrem a uma aula onde você consiga ter a explicação daquilo. E as questões de sociologia, elas têm com o passar do ano, você que já faz a prova aí há 3, 4 anos, então você sabe que ela vem aumentando um pouquinho mais o grau de dificuldade a cada ano. Não é que elas são questões difíceis, mas elas exigem de você uma concentração muito grande para não cometer equívocos. A do Weber do ano passado, nós vamos depois, no momento oportuno, fazer os exercícios, né? Nós vamos ter aí uma apostila posteriormente só de exercícios, ou seja, vou colocar ali pelo menos uns 10, 15, 20 de cada, então você vai ter 60 exercícios para fazer, né? Para treinar, enfim. E vocês vão perceber que as da Federal, principalmente a do ano passado, foi bem específico num determinado conceito, e se você estava cansado na hora que fez essa questão, se você chegou lá naquela hora de fazer aquela questão, você deixou ali para a última hora da prova, você, ai meu Deus, vamos lá, e acaba errando, entende? Não estou dizendo que você tem que começar a fazer a prova por sociologia, estou dizendo que na hora que chegar na prova de sociologia, concentre-se muito bem, porque a Federal ela vai exigir bastante concentração e lembrança dos conceitos básicos. Se você domina os conceitos básicos de cada um desses autores, ou seja, da sociologia de cada um, a sua vida fica um pouco mais fácil, tá? Então vamos lá. Eu quero começar então pelo Durkheim, tá? Vamos começar por ele. Então os clássicos são esses 3, né? Durkheim, Marx e Weber. Eu aqui subentendo que você conheça a sociologia desde a sua origem. A sociologia é uma ciência. Uma ciência significa que ela tem um objeto de estudo específico, ela tem um método de estudo específico, e ela exige experiências para que aquilo que ela apresenta como tese seja considerado verdadeiro, porque a ciência, toda ela e qualquer, exige então um objeto de estudo específico, um método de estudo específico para aquele objeto, e experiências que comprovem a efetividade daquele método no estudo daquele objeto, chegando a conclusões de fato verdadeiras. Essa ciência surge no século XIX, né? Ela surge como uma tentativa do europeu de tentar entender as transformações que o século XVIII geraram na Europa. Porque o século XVIII, marcado pelas revoluções burguesas, se você for analisar então a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, todas elas potencializadas por um movimento do século XVII chamado Iluminismo. Então nós podemos dizer que Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, são todos fatos ou fenômenos precursores da sociologia. Em outras palavras, as causas da sociologia são esses fatores. Então, a Revolução Industrial, a Francesa e o Iluminismo. No século XIX, a Europa toda estava com a sociedade europeia bastante desordenada, vamos dizer assim. As grandes cidades com um crescimento absurdo da periferia, das favelas, as pessoas saindo da cidade, do campo indo para a cidade, atrás de emprego nas indústrias. Chegavam nas indústrias, elas tinham máquinas ocupando o lugar de homens, então essas pessoas iam para a periferia, aí você tinha aumento da prostituição, aumento do desemprego, aumento da corrupção, aumento da bandidagem, aumento das doenças, consumo de drogas, ou seja, eram cidades... Pegue lá, por exemplo, Londres, Manchester, enfim, eram cidades tomadas por esses problemas. Então, os intelectuais da época começam a olhar para isso e pensar, é preciso desenvolver uma ciência, já que o século XIX é um século de florescer científico, a própria biologia, por exemplo, nesse período ganha a sua estrutura, a química também. Então é preciso que alguma coisa seja produzida para tentar entender cientificamente essas transformações e, quem sabe, até encontrar soluções para os problemas.
Aí vem o Auguste Comte, com o seu positivismo, tentando criar essa ciência, ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque o seu objeto de estudo é amplo demais. Ninguém faz ciência sobre objetos de estudos amplos. Então, eu vou estudar, sei lá, direito, tá? Direito é uma área extremamente ampla. O que no direito? Então, você vai ter que especificar o objeto de estudo. Toda ciência especifica. Eu quero fazer medicina. O que é na medicina? Porque a medicina é muito ampla, tem que especificar. Quanto mais específico o objeto, mais preciso é o resultado da tese científica. Muito bem, então, esse cara é o primeiro a fazer da sociologia uma ciência. Ele é o pai da sociologia enquanto ciência. Então eu vou explicar para vocês os três, seguindo a mesma estrutura para ficar mais fácil de você entender. Eu vou partir então do princípio de que o Durkheim vai encontrar um objeto de estudo dentro da sociedade europeia. Mas esse objeto de estudo precisa ser encontrado em qualquer sociedade, já que é uma sociologia, uma ciência que estuda as relações sociais humanas. É preciso que esse objeto também encontre em qualquer sociedade e não somente dentro da sociedade europeia. Muito bem. Nesse sentido, eu vou trabalhar com os três do mesmo jeito: objeto de estudo, método e teorias, tá? Qual o objeto de estudo desenvolvido pelo Durkheim ou encontrado pelo Durkheim? Fato social. Então, o fato social é o objeto de estudo dessa pretensa... Por que pretensa? Porque era o que ele pretendia. Uma pretensa sociologia que ele estava idealizando. O que é um fato social? Então, vamos definir esse objeto para você não esquecer. O fato social é uma maneira, é uma forma de pensar, de sentir e de comportar-se típico de indivíduos de uma determinada sociedade. Então essa é a primeira tese que eu quero que você compreenda. Então, um jeito de pensar, um jeito de sentir, um jeito de se comportar, que é típico de indivíduos de uma determinada sociedade. Se os indivíduos de uma sociedade se comportam de uma determinada maneira, é porque essa maneira de se comportar não é própria do indivíduo, mas é própria da sociedade, do meio social. Por isso que não é um fato individual, é um fato social, né? Então, por exemplo, você está dentro do ônibus, sentado entre uma senhora idosa, você se levanta e pede para ela se sentar. Esse tipo de comportamento não é necessariamente algo que venha, você pensa, meu Deus, eu sou um jovem e essa pessoa tão idosa, deve ser tão difícil para ela, eu vou me levantar, então vou... Não, você automaticamente faz isso porque houve uma determinação social no seu processo de formação. Então você, enquanto ser social, se comporta daquela forma porque aquela forma foi determinado pela sociedade. Então o fato social, ele é determinado pela sociedade. Por isso que faz parte de uma determinada sociedade. O que significa que os fatos eles podem variar de sociedade para sociedade, mas toda sociedade tem os seus fatos sociais. Tudo bem? Como eu sei que um fato na sociedade, ele é social? Então nós vamos ter que entender as características do fato social. Podemos colocar assim, ó. Características. Se vocês não entenderem alguma coisa, me perguntem, tá? Por gentileza, podem interromper à vontade. Então, o que caracteriza um fato social? Como que eu sei que um fato é social? O fato social, ele possui 3 características. 3. A primeira característica é a exterioridade. O que significa dizer que um fato social possui uma exterioridade? Significa dizer que ele é exterior ao indivíduo. O que significa dizer que ele é exterior ao indivíduo? Você vai perguntar, e eu respondo. Significa que ele independe do indivíduo. Um fato social, ele independe do Edivan,
ele independe da Maria, ele independe do José, ele independe da Josefa, ou seja, é um fato social, então ele é exterior ao indivíduo. Se eu não estiver aqui, vamos lá, supomos que eu saia daqui hoje, acontece um acidente e eu morra. A próxima aula não vai mais acontecer? Claro que vai. Alguém virá e fará essa aula. Por quê? Porque essa aula não depende exclusivamente de mim. Faz sentido isso ou não? Então, tudo aquilo que é exterior ao indivíduo, a gente costuma dizer que possui uma exterioridade. Então, vou colocar aqui, ó, independe exclusivamente do indivíduo. Um fato social independe do indivíduo, porque ele é exterior. Segunda característica de um fato social, ele é geral, então ele tem uma generalidade. Todo fato social, ele é geral. E o que significa dizer que ele é geral? Significa que ele é para todo mundo. Quando eu coloco todo mundo, é uma expressão popular, né? Significa que é para todos. Todo mundo. Obviamente que eu não estar aqui não significa que essa aula nunca mais vai acontecer. Por quê? Porque uma aula, ela é exterior a mim e ela é geral. Por quê? Porque isso equivale a mim ou a qualquer outro professor. Se você não vier na próxima aula, a aula vai acontecer, porque ela é exterior a você. Mas isso é para você apenas? Não, é para você, para ela, para todo mundo que está dentro dessa sala. Faz sentido ou não? Então, um fato social, ele é exterior e ele é geral. A outra característica do fato social é chamada de coercitividade. A palavra coercitividade é clara para vocês ou não? Mais ou menos. Então, tudo que é coercitivo significa que é imposto. O que é coercitivo significa que é imposto. Tem cadeira aí? Não. Tem uma cadeira apenas. Se ajudar. Ou carteira? Ou cadeira? Você quer uma carteira? Não, pode ser uma cadeira. Pode ser uma cadeira? Vai ser. Não tem problema. Tudo bem, bonita? Tudo bem. Minha musa inspiradora. Como você está? Bem. Esse neném bonito. Eu a conheço desde que ela era um neném. Realmente. A parte bonita da genética desses trigêmeos, né? Obviamente. Sim, com certeza. Coercitividade. Coercitividade, como eu estava dizendo, significa que um fato social, ele se impõe. Tudo que é coercitivo significa que há sobre você uma força atuando, te obrigando e te forçando a se comportar e a agir de uma determinada maneira. Então, a gente costuma dizer que coercitividade eu vou colocar assim, ó. Se impõe. Então, todo fato social ele é coercitivo porque ele se impõe. O que define um fato social? O que define um fato social é o fato dele ser exterior, geral e coercitivo. Vamos dar exemplos para ficar mais fácil para vocês entenderem? Exemplos. Eu estou indo aqui de uma forma bem simples e didática porque eu subentendo e talvez você não saiba isso. Talvez você saiba, eu espero que sim, mas se não souber, está sabendo agora. Então, o que é verdade. O que é um fato social, então? Por exemplo, as leis. Vamos ver se as leis são fatos sociais. As leis representam uma forma de pensar e se comportar de uma determinada sociedade? Representam. Então, muito bem. Identificamos como fato social. Mas será que elas realmente são fatos sociais? As leis independem de nós, enquanto indivíduos? Ou a lei depende de mim para existir? Depende de você para existir? Não, a lei é um fato produzido pela sociedade. Exige o legislador, mas o legislador ele faz a vontade da sociedade, teoricamente. Ele faz a vontade da sociedade. Então, a lei é fruto do desejo social, dos ideais e da moralidade da sociedade, dos valores da sociedade. Então, as leis são exteriores. Elas são para todos?
Sim, elas são produzidas para todos. E você pode escolher não obedecer a lei que não vai dar nada? Dependendo de quem você seja, é claro, no Brasil. Mas falando de uma forma teórica para todo mundo, as leis se impõem, você tem que cumpri-las. Então as leis, de fato, são fatos sociais. Os crimes também são fatos sociais. Um assalto não depende de você, porque o assalto é um fato que pode acontecer com qualquer pessoa na sociedade, é geral. Você querendo ou não, ele pode acontecer e não tem para onde fugir. O assaltante vai chegar e falar, com licença, por favor, gostei do seu casaco, gostaria de levá-lo, então você me passa. Não, ele vai chegar e passa o casaco, vai morrer, enfim. Também é um exemplo de fato social. Tudo bem? Tá claro para vocês? Os fatos sociais, eles podem ser de dois tipos, certo? Os fatos sociais, eles podem ser de dois tipos. Quais são os tipos de fatos sociais? Os fatos sociais, eles podem ser normais, ou os fatos sociais podem ser patológicos. Aqui eu começo a te dar dicas importantes. Durkheim, para produzir a sua sociologia, ele vai tomar como referência, e isso é importante que você saiba, caso você não saiba, é importante que agora você saiba, que ele vai usar como referência para a sua sociologia, para a sua ciência, as ciências da natureza, especificamente a biologia. Então, você vai tentar pensar sempre a sociologia de Durkheim a partir de um viés da biologia. Então, note, o que é uma patologia? Uma doença. Logo, se o fato social pode ser doente ou saudável. Normal significa uma sociedade saudável. Patológica é uma sociedade doente. Então, um fato social normal é aquele fato que faz parte da normalidade da sociedade. Em qualquer momento da história que você for à sociedade, aquele fato está presente. Em qualquer momento em que você estiver na sociedade, aquele fato está presente, porque ele é normal, faz parte da saúde da sociedade. Cuidado, a gente muitas vezes acredita que o fato de você estar com uma bactéria faz de você uma pessoa doente. Não, a gente sabe que existem bactérias que são necessárias para nós mantermos a nossa saúde. Então veja, o que é um fato social normal? Normal significa que ele é comum. Um fato social normal é um fato social comum. É um fato social recorrente. É aquele fato que está sempre presente na sociedade. E o que é um fato social patológico? Ele é incomum. Ele é esporádico. Ele pode ou não acontecer. Leis são normais ou patológicas? São normais, qualquer sociedade tem leis. Crimes são normais ou patológicos? Qual sociedade você conhece que não tem crime? Entendeu o raciocínio? O crime é a bactéria ruim, mas que faz parte da sociedade, porque é saudável. Nós não vivemos numa sociedade de Madre Teresa de Calcutá. Nós não vivemos numa sociedade em que todos nós somos justos e honestos o tempo todo, né? Às vezes a gente não confia nem na gente, né? Imagine alguém pedir para você guardar o cafezinho dele durante o dia todo num dia frio como esse. Você confiaria? Não, porque se você é viciado em café como eu, como aparentemente parece ser, então, obviamente, você não me confie isso, não é confiável fazer isso comigo. Entende? Porque nem eu confio em mim nesse caso. Muito bem. Leis e crimes são normais. O que seria um fato social patológico? O nazismo na Alemanha. A ditadura militar no Brasil. A pandemia da Covid-19. Por que ela é um fato social? Independia de qualquer indivíduo. O isolamento social, por exemplo, foi para todo mundo e se impôs. Você não tinha escolha, você tinha que ficar em casa. Durou quanto tempo? Durou um período só, é esporádico. É um fato social patológico. Tudo bem? Tudo isso para te explicar uma única coisa.
Qual o objeto de estudo? Então, o que é que Durkheim está nos dizendo? Se eu for estudar uma sociedade, qual a primeira coisa que eu devo olhar? Para os fatos sociais. Os fatos sociais são as maneiras como os homens daquela sociedade pensam, se comportam, sentem, percebem o mundo de uma maneira exterior, geral e coercitiva, podendo ser essa maneira normal ou patológica. Patológico pode ser, é negativo. Não, ele é esporádico. Vamos lá. Político honesto no Brasil, normal ou patológico? Entendeu? É porque o viés positivo e negativo varia, não? Agora, você não esqueça que a sociologia de Durkheim, ela é positivista. Então, ela leva em consideração o caráter científico dessa verdade. Não precisa ser necessariamente bom. Mas mesmo aquilo que não é bom, é importante para a sociedade tê-lo. Tá? Muito bem. Então, ficou claro? Objeto de estudo. Segunda coisa que o Durkheim precisa para fazer da sua sociologia uma ciência. A segunda coisa é o método. Vocês já sabiam de tudo isso, né? Ou não? Tudo isso aqui para vocês é bem exato, né? Então, vamos lá. Método. Qual o método do Durkheim? O método utilizado por ele se chama funcionalismo. Ou organicismo. Agora você começa a identificar o caráter das ciências da natureza presente nesse pensamento. Então, o método é o funcionalismo ou organicismo. Como que você define isso? Agora vem a dica, isso aqui é importantíssimo. Tome, então tomar. Considere, se você quiser também, não tem problema. Eu coloquei tomar, mas pode ser considere. Considere a sociedade como se ela fosse um organismo vivo. Eu, particularmente, gosto de substituir a noção de organismo vivo, porque eu fico pensando sempre no micróbio, alguma coisa assim, esse troço é muito complexo. Eu prefiro pensar no corpo. Pense a sociedade como se ela fosse um corpo vivo. Aí a palavra funcionalismo e organicismo faz sentido. Um corpo vivo, ele é constituído de órgãos, e cada órgão desse corpo tem uma determinada função que vai fazer com que esse corpo se mantenha saudável ou normal, dentro da linguagem sociológica do Durkheim. Então, o que é funcionalismo? Eu vou olhar para a sociedade buscando os fatos sociais dentro dela, mas eu vou olhar para essa sociedade como se ela fosse um corpo vivo, um organismo vivo, onde cada órgão, então aqui é importante que você identifique isso, cada órgão desempenhará sua função específica para a manutenção da saúde desse corpo. Então, funcionalismo é o método científico que vai olhar para a sociedade como se ela fosse um organismo vivo, então é funcionalismo ou organicismo, identificando como cada órgão cumpre o seu papel. Então a dica porque se eu falo organismo fica um pouco amplo demais, então eu prefiro especificar. Pense num corpo, de preferência humano, aí você pensa no corpo que você quiser, no corpo que mais você gosta, enfim. Né? Cada um vai pensar num corpo que te agrada. Né? Se você não sabe nenhum, procure um, para você lembrar na hora da prova. Aí você vai pensar naquele corpo,
Lembrando que cada parte daquele corpo tem um órgão que cumpre uma função. Esses órgãos desse corpo biológico têm funções para manter esse corpo em pleno funcionamento, normal e saudável. Mas existe uma hierarquia nos órgãos. Existem órgãos mais importantes do que outros. Né? Dentro de um corpo, na estrutura de um corpo, existem órgãos que são mais vitais do que outros, né? É isso que eu quero dizer. Existem órgãos mais vitais. Por exemplo, a minha mão esquerda. A minha mão esquerda, ela cumpre uma função no meu corpo. Mas se eu perder a minha mão esquerda, o meu corpo continua ainda saudável e conseguindo manter-se vivo. Diferente se eu perco o pulmão, se eu perco o coração, se eu perco o fígado. Entende o raciocínio? Nesse caso, o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou dizendo assim, ó, o órgão aqui, e preste bem atenção nisso, o órgão que tem suas funções sociais, você vai pensar que existem os vitais e menos vitais. É óbvio que para a sociologia de Durkheim, ele vai se preocupar muito mais com os órgãos vitais. E aí você vai lembrar das instituições sociais. Você lembra quais são as principais instituições sociais? 4. Família, igreja, escola e Estado. Não vou colocar ali porque eu não aguento mais agachar. Mas você anote. Não, eu vou pôr, tô brincando. Pô, cara com 25 anos como eu não conseguia colocar aqui. Do que você tá rindo, guria? Você veio para minha aula para desmentir a minha fala. Família, igreja, cuidado que igreja pode aparecer como religião, tá? Escola e Estado. Muito bem. Se a gente fosse pegar esse olhar nesse momento, vamos olhar para a sociedade brasileira. A família brasileira está conseguindo cumprir o seu papel social? A sua função social? Temos uma sociedade saudável porque a família brasileira é extremamente competente no processo de formação dos indivíduos, de inserção do indivíduo na sociedade, no processo de socialização? Quando eu dou aula na minha escola, eu digo para os meninos assim, pô, eu vou ao banheiro do masculino às vezes ali dos alunos, e eu falo o que passa na cabeça do indivíduo, que amassa um papel, joga dentro do mictório e faz xixi em cima. Aí você pensa que esse indivíduo, ele não aprendeu isso na igreja, nem na escola, nem no Estado, vem de casa. Ou não? Esse tipo de comportamento é um comportamento que vem da onde? De casa. Ninguém aprende a fazer xixi na... Bom, se bem que hoje em dia até se aprende na escola. Mas xixi você aprende a fazer em casa. Então, é a mãe ali, segura no periquito do filho e fala, essa é a certa, você mira, é aqui dentro. Ó. E aí, em nenhum momento, ela joga lá dentro um papel e fala, acerta o papel. Óbvio que ali nós temos um problema na família. Então, a família brasileira já não consegue cumprir o seu papel direito. Basta você ver a sociedade de mimimi que a gente tem por aí, né? De indivíduos que não podem ser frustrados, e assim por diante. E a igreja? A igreja virou mercado, a igreja virou comércio, virou status, virou marketing, virou publicidade. E a escola? A escola não consegue dar conta também de cumprir o seu papel, que é a formação acadêmica do indivíduo, é a formação dos valores do indivíduo, é a formação do indivíduo para a vida. E o Estado? O Estado é corrupto, tal qual todas as outras 3 instituições. Moral da história, o Brasil é uma sociedade que vive a falência múltipla dos órgãos. Por isso nós estamos vivendo o caos. Por isso nós vivemos uma patologia. Por isso que certas coisas que deveriam ser incomuns, nós estamos começando a tornar comum na nossa sociedade. E essa é uma doença social. O nosso organismo social brasileiro está doente. É isso. Se a gente fosse fazer uma análise de Durkheim sobre a sociedade brasileira. Mas não seria normal ser comum? Então, nós estamos tornando comum, o que significa que certas coisas que deveriam ser patológicas, nós estamos tornando comuns. Né? Porque você há de convir comigo que um aluno que agride o professor é normal? Não. Não, mas está ficando
normal. Então, nós estamos tornando uma coisa patológica numa coisa comum. Nós estamos nos acostumando a ficarmos doentes e nos acostumando com a doença. Ou seja, é como se você se entregasse à doença e dissesse, vou morrer. Deixa esse corpo falecer, porque esse corpo já não consegue mais sobreviver. Então, de fato, o legal seria se a gente pegasse algumas coisas patológicas e transformasse em comuns, como, por exemplo, a honestidade, né? Hoje eu dizia para os meus alunos que meu sonho ainda é aplicar uma prova sem precisar ficar olhando para eles. Eu dizia assim, eu queria deixar a prova para vocês e ir para a sala dos professores tomar um café. Aí venho no final da prova e recolho, partindo do princípio de que cada um vai fazer aquilo que só sabe fazer. O que não sabe, não faz, porque a prova é para avaliar o que você sabe de fato. Aí eles riram. Falei, qual a possibilidade disso um dia acontecer? Eles disseram, professor, é impossível em qualquer lugar. Eu falei, mentira, no ITA eles fazem isso. No ITA o professor entrega a prova e o cara leva para casa. 4 dias depois ele devolve. E se ele colar, professor? Se ele colar, o avião cai. Porque ele é engenheiro da porra do avião. Né? Então, se ele cola, ele está sendo já, em potencial, um futuro assassino. Mesmo que ninguém saiba que foi ele, mas a consciência dele sabe que ele não tinha competência para aquilo. E é interessante que eu tenho alguns ex-alunos que estão no ITA e eles mesmos dizem, né? Professor, é muito interessante. Ele falou, eu tirei na minha primeira prova de, não sei, cálculo, não sei das quantas, eu tirei 0. Pensa no orgulho do meu 0. Claro, porque foi um 0 de fato de alguém que não sabia nada. Ele poderia ter tirado 10 se ele quisesse. Mas e a cabeça, né? E a ideia. Enfim. Tudo bem até aqui? Então, qual é o método? Ou melhor, vamos retomar agora que eu aproveitar que eu apaguei o quadro. Se eu for observar uma sociedade de maneira científica, segundo Durkheim, o que eu tenho que buscar dentro dela? Os fatos sociais. A maneira como as pessoas pensam, se comportam, sentem, percebem o mundo. Como que eu sei que uma maneira dessa é fato social? Porque ela tem que ser exterior, geral e coercitivo. Se ela for tudo isso, eu vou classificá-la como ou normal ou patológica. Primeiro eu vou identificar se é uma coisa comum naquela sociedade ou se é algo incomum. Se é recorrente ou é esporádico. Se for recorrente, comum, é normal. Se não, é patológico. Muito bem. Identifiquei. E aí eu preciso olhar aquele fato dentro do todo. Esse todo é a sociedade, que eu vou entendê-la como se fosse um corpo vivo. Aquele fato, ele é oriundo de um órgão. Então, se existe um fato, tem que ver se é o órgão cumprindo o seu papel ou o órgão não cumprindo o seu papel. De preferência, os órgãos mais vitais. Se os órgãos estão cumprindo o seu papel, significa que esse corpo está saudável. Um corpo saudável é uma sociedade que se sustenta pelo que ele chama de laços de solidariedade. Um corpo saudável é um corpo que se sustenta com laços de solidariedade. A palavra solidariedade é claro para vocês, né? O que significa ser solidário, né? Agora, do ponto de vista orgânico, o pé direito é solidário com o pé esquerdo. A perna direita é solidária com a perna esquerda, obviamente. Por quê? Porque como que você sabe que a perna esquerda é importante para a perna direita? Basta você machucar um dia a perna esquerda que você vai descobrir. A perna direita vai começar a fazer o quê? A apresentar uma certa dificuldade de manter você equilibrado, porque antes ela dividia o peso, agora é só uma. Então, quando a perna esquerda cumpre o seu papel e a perna direita cumpre o seu papel, significa então que o corpo mantém-se equilibrado. Logo, perna direita, perna esquerda fazem o seu papel desenvolvendo laços de solidariedade, uma ajudando a outra. Só que os laços de solidariedade, eles vão ser de 2 tipos. O laço de solidariedade, ele pode ser orgânica. Então, nós chamamos de solidariedade orgânica. O que é uma solidariedade orgânica? Quando cada órgão cumpre o seu papel. Agora vamos trazer para a sociedade. O que é solidariedade orgânica na sociedade? Quando cada grupo social, eu chamei de instituição, tá?
Solidariedade orgânica, quando cada instituição social, quando cada órgão cumpre o seu papel. Quando cada órgão cumpre o seu papel, significa que cada indivíduo está cumprindo o seu papel. Então, a solidariedade orgânica, isso aqui, o Enem pergunta sim, os vestibulares todos que fazem perguntas sobre solidariedade orgânica vão perguntar ou sobre isso que eu vou te dizer agora, ou sobre o que eu vou te falar daqui a pouco. Divisão social do trabalho. O que é divisão social do trabalho? Qual é a função do porteiro? Não. Segurança é a função do segurança. Não queira dar para o porteiro uma função que não é dele, porque aí não seria orgânica. Porque se você pedir para o porteiro fazer a segurança, você está dando para ele duas funções. É como se você pedisse para a perna esquerda fazer o trabalho da perna direita. Então o porteiro tem uma função. Recepção é da recepcionista. A senhora está querendo que a perna... Qual é a função do porteiro? Abrir e fechar a porta. Controlar a porta. Ele tem a função de controlar a porta. Você seria a nossa porteira. Sai quem você libera e não sai quem você não libera. Então, divisão social do trabalho. Então, tem o porteiro, tem o segurança e tem a recepcionista. Se cada um cumprir o seu papel, a empresa, na sua parte, como que eu vou dizer, na sua comissão de frente, na sua fachada, na sua entrada, vai estar em pleno funcionamento. Certo? Mas tem que estar limpo, então tem que ter a mulher da limpeza. Então, se a mulher da limpeza passou limpando, se o porteiro está a posto, se o segurança está a posto, se a recepcionista está a postos, cada um cumprindo a sua função, a empresa está pronta. Divisão social do trabalho é orgânico. O organismo, que é a empresa, vai desenvolver a sua função porque cada indivíduo está cumprindo o seu papel. Quando cada um cumpre o seu papel, orgânico. Essa aula, por exemplo, ela se dá por uma estrutura orgânica, laços de solidariedade orgânica. Eu dou aula, você assiste a aula. Se tivesse só você aqui, não teria aula. Se tivesse só eu aqui, não teria aula. Por quê? Porque cada um cumprindo o seu papel, a Vanessa vem, abre, eu venho. Então, cada um faz o seu papel. O porteiro lá embaixo abre o portão, abre. É isso que faz dessa aula acontecer. Cada um cumprindo o seu papel. Eu estou sendo solidário com você. Eu estou sendo solidário com a Vanessa está sendo solidária comigo, o porteiro está sendo solidário com você, tá? Entende? Quando cada um cumpre a sua função. Assim funciona o nosso corpo, né? Porque se o seu intestino não estiver funcionando bem, você começa a ter outros problemas, né? E aí você pode começar a ter dores de cabeça, e das dores de cabeça você começa a ter ânsia de vômito, e da ânsia de vômito você começa a ter, sei lá, dor de garganta, e aí baixa a imunidade, entram bactérias, ou seja, quando um órgão não consegue cumprir o seu papel, significa que os laços de solidariedade não estão conseguindo manter-se de forma orgânica. Onde é que eu encontro esse tipo de estrutura social? Em sociedades mais complexas. Como chama o vizinho que mora na frente da sua casa? Minha casa. Na frente da sua casa, como chama o vizinho? Não sabe? Não sabe. Você sabe? Não sabe também. Se eu perguntar para minha mãe, que mora numa cidade de 6 mil habitantes, como é o nome da vizinha que mora na frente da casa dela, ela diz o nome de todas as vizinhas da rua. Do lado de lá da rua e do lado de cá da rua. Alguém aqui é do interior? Da onde? Pato Branco. Pato Branco é grande já. Mas eu morei em São Lourenço também. São Lourenço é menor. Quanto tempo você morou lá? Tipo, 10. Não, é que meus pais se traziam. Eu sempre morei com dois. Lembra? Mas lá não é assim? Todo mundo conhece todo mundo? Claro, os laços de solidariedade. Cada um faz o seu trabalho, cada um faz a sua função. É característica típica de sociedade mais complexa. Eu já vi vestibular chamando sociedades mais complexas de sociedades
capitalistas. Aí, então quer dizer que a orgânica nunca vai ser uma sociedade socialista. Não é capitalista nesse sentido. Eu vou colocar o entre aspas capitalista para você entender que são sociedades deixa eu me lembrar aqui como que eu vou chamar isso aqui. São Paulo é uma metrópole. Sociedades complexas, maiores, exigem uma organização maior. É o motorista do ônibus, é o cobrador do ônibus, é o Uber, é o táxi, cada um cumprindo o seu papel para a coisa funcionar. Na minha escola tem 3.000 alunos, onde eu trabalho. Como que aquela porra toda funciona? Sim, são 400 funcionários. O que cada um faz? O seu trabalho. Esses dias alguém falou, passou por mim e disse, esses alunos deveriam estar em aula, não deveriam estar no corredor. Eu olhei e falei, não sei. Você não é professor aqui? Eu falei, sim, eu sou professor dessas turmas, não deles. Ah, mas você deveria saber. Eu falei, não, se eu soubesse, eu estaria fazendo o trabalho de outro. Existe alguém responsável para cuidar do corredor. Então, se tem aluno no corredor, procure o responsável. Ele não está cumprindo bem o papel dele. O que vai ferrar a minha aula, porque esses vagabundos ficam gritando aqui na porta. Faz sentido ou não? Quanto maior a sociedade, sociedades maiores, eu coloquei metrópoles, enfim, sociedades maiores, mais orgânico. Durkheim é favorável ou contrário à divisão social do trabalho? Favorável. Segundo ele, é fundamental que se divide bem a função de cada um para que a sociedade funcione bem, assim como os nossos órgãos, né? Por isso que é bom ter 2 rins. Porque se um parar de funcionar, o outro ainda dá conta, né? Qual o segundo tipo de solidariedade? Solidariedade mecânica. O que é solidariedade mecânica? Solidariedade mecânica significa que no corpo um órgão deixou de cumprir o seu papel e outro órgão não consegue ajudá-lo. Não consegue organicamente ajudar. Nessa sala, visivelmente, 2 de vocês têm no corpo um órgão que não está funcionando direito. E por isso, nenhum outro órgão foi capaz de resolver o problema. E aí vocês fizeram o quê? Buscaram um mecanismo para suprir a deficiência daquele órgão. O mecanismo é chamado de óculos. É claro, quando seus olhos pararam de cumprir sua função, nenhum outro órgão conseguiu ajudar, então você buscou um mecanismo, solidariedade mecânica. Mecanismos que fazem com que a sociedade mantenha-se, eu não queria usar essa palavra, não vou usar, mantenha-se organizada, porque a palavra é outra, daqui a pouco eu vou dizer qual é, faz com que a sociedade mantenha-se organizada, em pleno funcionamento, por quê? Porque um auxilia o outro. Ou um órgão auxilia o outro, dando a ele um certo tempo para se reestruturar, ou você cria mecanismos. Então, solidariedade mecânica significa ir além das funções ou a criação de mecanismos. Criação de mecanismos que suprem essas funções. Tá, eu falei do óculos no corpo, mas eu poderia falar da blusa para o corpo, também é um mecanismo para aquecimento, o ar-condicionado. Nós vamos criando mecanismos para que o nosso corpo mantenha-se saudável. Na sociedade funcionaria como isso? Ora, é lá em São Francisco. É São Francisco? São Lourenço. É lá em São Lourenço. São Francisco é praia, eu estava lembrando da praia. Vocês gostam de praia? Sim. Eu viveria na praia. Com uma barraca na praia. Não precisa mais nada. E, sei lá, em São Lourenço, provavelmente. Quem mora lá, pai ou mãe? Meu pai. Pai. Aí você vai visitar o pai. Aí um boy vem lá no portão trocar uma ideia com você, um amigo meio interessado.
Aí você fica conversando com ele por 1 hora e meia ali. Tem sempre alguém de olho. Tem sempre alguém observando. Por quê? Porque lá não é você que cuida da sua vida. Tem gente cuidando, então tem mecanismos de cuidado. A minha mãe, eu mandei para minha mãe um presente Dia das Mães, para chegar lá na casa dela. E meu pai é entregador da Shopee. Então, Shopee, Mercado Livre e tal, lá na cidade dele. Eu não queria que ele entregasse o presente, então falei, eu vou mandar pelo correio. O cara do correio chegou, enfim. Minha mãe não estava em casa. Como que ele fez? Entregou na vizinha. A vizinha pega o presente. Por quê? Porque são mecanismos. Esses dias liguei para minha mãe estava lá limpando a casa da vizinha porque ela foi viajar e voltava naquele dia. Minha mãe queria deixar a casa dela limpinha para ela. Porque quando a minha mãe viaja, ela faz a mesma coisa. Vai chegar cansada. Fazer um bolão para Isabel chegar e tal. É isso. São mecanismos, solidariedades mecânicas. Então, isso aqui é típico de sociedades mais simples. Lá todo mundo sabe o nome de todo mundo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Eu vou visitar minha mãe, a cidade da minha mãe tem 6 mil habitantes. Eu chego lá, você é filho da Bel, aquele que é professor em Curitiba, sou eu mesmo. Ih, conheço a mãe desde que era pequenininha. Nossa, como ela ia lá em casa. Aí começa a contar uma história. E eu, como bom morador de Curitiba, já há mais de 20 anos, então já estou acostumado aqui, já sou um curitibano, louco para ir embora. Mas se eu saio e vou embora... Ó, a senhora me dá licença que eu... Um dia eu falei isso, muito legal. A senhora me dá licença que eu preciso levar aqui, minha mãe vai fazer um almoço e tal. À tarde, minha mãe saiu pra rua, voltou e falou assim, você encontrou alguém no mercado? Mãe, eu encontrei uma pessoa. Nossa, ela falou que você foi grosseiro com ela. Eu falei, não, mas eu só pedi licença pra você. Não, filho, você não deu ouvido pra ela. Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Faz parte. Na hora que eu encontrar com ela, eu falo com ela. Não, você vai lá falar com ela agora. Mas como assim? Não, que ela tá fazendo um bolo, ela disse que quer que você vai lá comer um bolo na casa dela. Aí vou eu na casa de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Oi! Ô, filha da Bel, entra! Pra que ela fez o bolo? Pra eu poder sentar e ouvir a história que eu não quis ouvir no mercado. Por quê? Porque é solidariedade mecânica. São mecanismos de convivência. Todo mundo se conhece, todo mundo cuida de si. Índice de criminalidade, 0. Solidariedade mecânica. Jamais eu viveria num lugar desse. Alguém cuidando da minha vida? Nem a pau. Laços de solidariedade. Tá claro? Quando tudo está funcionando bem numa sociedade, que nome Durkheim dá à sociedade saudável? Sociedade coesa. Então o conceito é coesão social. Eu só entendi uma coisa, tipo, Oi. O funcionalismo que ele falava era que cada indivíduo está cumprindo a sua função, ou cada instituição está cumprindo a sua função? Cada instituição cumpre a sua função, mas dentro de cada instituição tem cada indivíduo cumprindo o seu papel. Assim como é preciso que no seu intestino... Certo? Vamos lá. Seu sistema digestório começa onde? Na boca e termina no toba. Muito bem. Então, o que acontece? Você... Se em algum meio do caminho tem algum órgão que não está cumprindo seu papel, o seu sistema inteiro está mal e o corpo inteiro está mal. Então, assim na sociedade também, né? Na escola, a escola é uma instituição social, ela tem que cumprir o papel. Mas se alguém dentro da escola não cumpre o papel, a estrutura escola vai pagar por isso. Agora, se todo mundo cumpre seu papel, se é quando não está conseguindo, a gente cria mecanismos e a sociedade permanece saudável, a gente chama de coesão social. Então, coesão social é sociedade saudável. Sem delongar muito. Sociedade saudável. E que nome eu dou à sociedade que não está saudável? Então, a sociedade saudável é quando cada um cumpre o seu papel, cada órgão cumpre sua função, quando a gente cria mecanismos de funcionamento, onde está tudo certinho. Né? Sociedade funcionando bem, sociedade saudável. E que nome eu dou à sociedade doente? Anomia. Já ouviram essa palavra? Anomia.
O prefixo a, ausência. Não, sem, nada. Nomia vem do grego, nomos, que significa? Não sabe. Aqui, ó, vou dividir a palavrinha para vocês. Sem, nada. Nomia vem do grego nomos, que significa leis. O que é autonomia? Auto, próprio. Leis próprias. Certo? Então, o que é anomia? É uma sociedade sem leis, mas já vi vestibular chamando de leis insuficientes. Não é que a sociedade não tem lei, é que as leis na sociedade são insuficientes para fazer com que a sociedade permaneça coesa. Tudo bem? Então, falta só mais uma coisa para concluir o Durkheim. Aí eu prometo que eu concluo. Meu Deus, deu 1 hora, para ter me dado meia. Mas eu tô indo com calma, porque eu prefiro assim, que vocês tenham todos os detalhes. O que fazer quando a sociedade está na anomia? Vem uma palavrinha, eu vou colocar aqui em cima, para terminar. Controle social. O que é anomia? Não ter leis. O que você faz quando uma sociedade não tem leis? Faz lei. Mas lei, ou o que você faz quando a sociedade tem leis, mas elas não são cumpridas? Faz cumprir. Ora, força o indivíduo a cumprir. Cria controles sociais, vigilância, aumenta o efetivo policial, aumenta o efetivo punitivo, aumenta a dureza das penas. Né? Quando você bebia e dirigia e fosse pego bêbado, não teria problema nenhum, desde que você não tivesse matado ninguém. Agora, antes que você mate, a gente já está resolvendo o BO, pegando a sua carteira, retirando a sua carteira, e você não vai poder dirigir mais. Por quê? Porque você está saindo do controle. Então, controle social é a remediação ou a prevenção da doença social. Dúvidas? Perguntas? Ele fala de suicídio, mas não entra dentro das discussões para a federal, pelo menos a federal não disse que vai perguntar sobre isso. Relacionado à função do Estado, é a função do controle social. Se cair alguma coisa relacionada à religião, você sempre coloca a religião desempenhando um papel fundamental para o controle social, mas principalmente para a coesão social. A religião ela é fundamental porque ela é fundamento de valores, fundamento de princípios. Porque se você parar para pensar, quais são os princípios religiosos? Amor, caridade, solidariedade, que são base para todas as leis que nós temos, né, basicamente. Então, uma pessoa que não tem religião... Boa pergunta, eu estava esperando alguém perguntar isso. Mesmo que você não tenha religião, você vive numa sociedade que possui princípios religiosos. Então, religião não é religião enquanto igreja, enquanto crença e doutrina, é religião enquanto fundamento de princípios. Por exemplo, qual é a sua religião? Você é do candomblé, mas no dia 12 de outubro você não pode trabalhar, por quê? Porque é dia da padroeira do Brasil, uma festividade católica. Então você cresceu nessa sociedade com esses valores, com esses princípios. Você defende princípios que não estão necessariamente na raiz do candomblé, mas estão na raiz do judaísmo. Por quê? Porque você está numa sociedade assim. Faz sentido? Exatamente. Tá claro ou não? Você tem 3 minutos para respirar e voltar para a aula. Você quer ver se está funcionando o trem ali? Para ver se está tudo funcionando bem, meu microfone? Então, se alguém quiser respirar e ir ao banheiro... 2 minutos, se quiser ir ao banheiro, é o tempo de eu apagar o quadro e começar o próximo, tá bom? Se quiser buscar café, quem é café... A moça do café... Não, mas pode ir, não tô problema. Imagina, tô brincando. Se eu começar a tomar muito café agora, eu não durmo. Eu já tenho dificuldade para dormir, então... Fica pior ainda. Não exagera também.
Hoje é dia dos namorados, hoje é dia de... Eu vou ter que dormir. Tem que dormir. Cadê a moça do namorado? Ali, ó, do sujeito indeterminado. Tá funcionando tudo certo? Dá uma olhada ali, Vanessa. Tem cara de casa. Meu Deus, viu?